Boa noite, irmãos amados em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui estou com a graça do nosso Deus para transmitir mais uma vez uma palavra bendita para as nossas vidas espiritual. Quero aqui, irmãos amados, meditar em Salmos, capítulo 4, do versículo 1 a seguir, que nos diz assim a palavra de Deus: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem, Senhor? Exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Louvado seja Deus. Irmãos amados, quero aqui compartilhar desta palavra maravilhosa e edificante para a nossa vida espiritual. Irmãos, este Salmo, capítulo 4, revela a confiança na angústia. Devemos, irmãos, confiar no Senhor nos nossos momentos de angústia, nos nossos momentos de tribulações, momentos difíceis que às vezes enfrentamos no nosso dia a dia. Mas, irmãos, temos que ter a certeza que não importa o que vivemos ou o que passamos, temos um Deus no céu que nos ajuda, que nos dá força nos momentos que mais precisamos e necessitamos. Quero aqui então, irmãos, compartilhar desta palavra tão maravilhosa de Deus neste salmo. Esse salmo, irmãos, ele vem nos revelar que nós devemos ter confiança em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Irmãos, que com esta palavra tão maravilhosa e edificante para a nossa vida espiritual, devemos então, irmãos, entender que há um Deus no céu que é maior do que os nossos problemas. Há um Deus no céu que vai além das nossas dificuldades ou das nossas angústias que às vezes enfrentamos ou passamos. Irmãos, sabemos que toda luta tem uma vitória. Sabemos que quando nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, devemos então ter a certeza que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele tem o controle
de todas as coisas em suas mãos. Irmãos, este salmo, ele vem nos revelar que quando nós confiamos em Deus e entregamos a nossa vida por inteira nas mãos do Senhor, Ele jamais nos desampara. Ele jamais nos deixa só. Irmãos, é importante nós entendermos que este salmo, esta palavra de Deus, ela nos conforta. Nós devemos colocar a nossa cabeça em nosso travesseiro e dormir com a certeza de que Deus está nos dando ânimo e vigor para nós enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia. Irmãos, o salmista aqui, ele nos revela que ele estava vivendo tempos de angústia. Ele estava vivendo tempos atribulados. Ele estava em meio à guerra, irmãos, contra os inimigos de nossas almas, de nossas vidas. Então, este salmo, ele nos relata que quando nós confiamos no Senhor, sabemos que Ele nos dá força, nos dá entendimento, nos dá compreensão para entendermos a Tua palavra. No Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos revela por meio de Jesus Cristo, nos dizendo assim: não se turbe o vosso coração, creres em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria ido preparar-vos o lugar. Irmãos, que nós podemos descansar no Senhor e saber que temos um Jesus poderoso no céu, o qual é o Filho de Deus, que intercede por nós à direita do Pai. Irmãos, podemos então entender que Jesus, Ele está sempre conosco no nosso dia a dia. Jesus é o nosso amigo fiel. Jesus é aquele que jamais nos deixa só. Ele sempre está conosco nos momentos difíceis de nossa vida. Tão somente confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Irmãos amados, que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela nos traz alegria, nos traz paz, nos traz ânimo e nos traz vigor. Que nós possamos então, irmãos, com esta palavra, entender que Deus jamais nos abandona, que Deus jamais nos abandonará. Porque Jesus Cristo nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, que nós possamos entender que Jesus está conosco, que Deus está conosco, porque Jesus assim nos revela por meio da palavra do Pai. Não estareis só, mas eu estou convosco todos os dias. Então nós sabemos que Deus está conosco, nos ajudando e nos fortalecendo nesses momentos difíceis que às vezes
encontramos no nosso dia a dia. Irmãos, devemos viver pela fé, porque a fé move montanhas. Devemos viver por fé, não por vista. Devemos andar pela fé. Lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 27 e 28 nos diz: se viveres em espírito, andai também em espírito. Irmãos, que nós possamos, com esse entendimento, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tão somente devemos nos esforçar cada dia e entender que Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que sempre estará conosco em cada dia da nossa vida. Amados irmãos, que esta palavra tão edificante e abençoada possa confortar os vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.